Bom, vamos lá. A minha palavra, gente, ela se chama cuidado de Deus. No comecinho aqui, vocês não vão entender por que é cuidado de Deus, porque vai estar falando outras coisas, mas depois no final encaixa tudo. Vamos lá. Eu busquei a direção de Deus me deu Romanos 8. Não sei aqui se vocês conhecem Romanos 8, mas é muito importante esse livro, eu não lembrava, mas achei muito importante, fui lendo e tal. Então vamos lá, cuidado de Deus. O capítulo, o título dele é A Vida pelo Espírito, Romanos 8, tá? Então vamos pensar aqui, o que ele fala. Bom, nossa vida, como é que viemos ao mundo, né? Viemos debaixo do pecado, portanto, somos todos pecadores, eu e você, todo mundo. Mas, graças a Deus, que é bondoso e misericordioso da nossa vida, ele nos deu uma oferta, que é seu Filho, Jesus Cristo, e por isso hoje a gente está livre desse pecado, porque ele enviou seu Filho para nos resgatar e nos tirar disso. Aí, tudo bem. Só que daí eu me perguntei, lendo, eu falei assim, mas isso basta? Basta eu só entregar minha vida a Jesus e ter aceitado Jesus e falar, então agora eu sou filha de Deus e tá tudo certo e faço parte do reino de Deus. Isso basta? Eu não sou mais pecador, então, só porque eu aceitei Jesus? Tá. Aí, gente, nesse texto é bem importante porque a gente vai ver que não. Isso não basta. Eu vou ler para vocês rapidamente, aqui, ó, para vocês entenderem o que eu estou falando, o 5 e o 8. Tá? Fala assim, ó. Deixa eu ver se tá. 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Tá? Daí eu pulo 7 e vou para o 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, vamos lá, minhas conclusões aqui. Bom, se eu tenho Jesus, então eu não posso viver no pecado. Senão, eu estarei, como fala aqui, ó, se eu estou dominado pela minha carne, eu estou vivendo no pecado. E, para eu sair disso, eu tenho que ter esse entendimento de que não basta eu ter aceitado Jesus. Então, vamos lá. Eu penso assim, ó, eu peco, todo mundo peca aqui. Outro dia, acho que eu estava até conversando com a Giovana sobre isso, e com a Rosana. Eu peco, mas uma coisa é eu pecar e eu ter entendimento disso, e eu não quero viver nesse pecado, eu me corrijo, né? A gente se conversa, a gente se perdoa, a gente se corrige. Agora, outra coisa é quando eu não saio desse pecado, é quando eu vivo dentro desse pecado. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, talvez algumas pessoas acham bobo, mas assim, faz sentido. Por exemplo, fumo, né? Então, a pessoa que fuma, a pessoa, ela vive naquilo, ela não consegue largar aquele pecado, ou seja, a carne dela está dominada por esse pecado. Aí eu usei o fumo, mas nós temos diversos exemplos. O roubo, a pessoa que tem mania de roubo, né? Quando ela está no Senhor, mas ela já pensa o outro roubo que ela vai fazer. A homossexualidade, infelizmente, né? A pessoa vive naquilo, né? Ela não saiu daquilo, ela está vivendo naquilo. Então, ela está vivendo dominada pela carne dela. E o que mais que eu coloquei aqui? Mentira. Mentira também, né? A pessoa que tem mania de mentira mente por qualquer besteirinha. Então, assim, ela está dominada pelo pecado. Ela tem que sair disso. Mas, enfim, gente, vamos lá, dando sequência aqui. Então, o que a gente conclui aqui? Olha só. Fala assim, que Jesus, ele pagou o preço por mim, mas para eu ser filho de Deus, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Então, aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Só ter aceitado Jesus, é isso que basta? Não, não é só isso. Já apareceu aí. Eu tenho que ser guiada pelo Espírito de Deus. Que se eu não sou guiada pelo Espírito de Deus, aí eu não sou totalmente filha de Deus. É isso que eu entendi. Bom, por quê? Porque, gente, ainda existe uma cruz. Então, não é simplesmente eu pensar porque um dia eu aceitei a Jesus e levantei minha mão e agora sim, só que eu não faço nada da minha vida condiz, eu não busco, eu não leio, eu não oro. Como é que eu vou se achegar a esse meu pai? Se eu não procuro ter um relacionamento com ele. Tá? Então, ainda existe uma cruz, cada um tem a sua cruz. Eu sei a minha, você sabe a sua,
e cada um tem a sua cruz que a gente tem que lutar todos os dias para poder matar a nossa carne, né? Que é esse pecado que domina a nossa carne, eu tenho que deixar isso morrer para eu poder me tornar cada vez mais parecida e semelhante a Jesus e assim ter a certeza de que eu sou filha de Deus e que não apenas um dia eu aceitei Jesus no meu lugar, né? Como sacrifício. Tá. Então, muito importante aqui também que ele coloca assim, olha, nós participamos do sofrimento de Cristo, nós temos que participar do sofrimento de Cristo para que também a gente participe da glória dele. Então, se eu não participo do sofrimento da vida cristã, eu não posso participar da glória. E a palavra fala aqui que essa segunda, ou seja, a glória, ela será muito maior do que o sacrifício, do que a dificuldade, do que esse sofrimento, né? E hoje nós não estamos sofrendo. Então, cada um sabe do seu sofrimento, a luta que passa, hoje está geral, né? Mas deixa eu dar sequência aqui. Bom, o 18 e 19, eu marquei aqui que eu também achei extremamente importante. Deixa eu achar aqui. Tá lá, ó. Considero que os nossos sofrimentos, falando do sofrimento ainda, tá? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, gente, as pessoas que estão à nossa volta, nossos parentes, nossos amigos, de repente eu não vou ser, né, aqui nós talvez não sejamos exímios pregadores, que vamos estar de frente de uma grande plateia, de influenciar muitas vidas, mas o pouco que está à nossa volta, Deus faz a obra também, através do irmão, através da família, então é isso que eu tenho, sabe? Aí eu me pergunto, mas como que eu farei isso? Porque ele fala aqui que a criação espera, até o Fernando usou muito essa frase, como é que você usou a frase? A criação espera... A natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. É isso que está falando aqui. No 19 está falando isso. Aí eu me pergunto, mas como que eu vou fazer isso? Como? Eu não sei nem orar direito, né? A gente não sabe nem orar, a gente não sabe como buscar. A gente fica assim, a gente pensa que sabe às vezes, mas não sabe, ou seja, a gente tem que aprender. E o que é importantíssimo aqui, ó. Nós não sabemos orar, a palavra fala isso, nós não sabemos orar, mas nós temos um intercessor. Então é só buscar. Então, se eu não buscar, e quem que é o intercessor? O Espírito Santo. Então, se eu não buscar, se eu não me achegar a ele, se eu não tiro um tempo para orar, se eu não tiro tempo para ler, tá? E eu falo por mim mesma. Eu faço isso, mas às vezes bate aquela preguiça e dormir sem ler a Bíblia. Mesmo tentando estudar sempre, tem dia que a gente falha. Então, eu tenho que me chegar. Qual que é o ponto-chave para mim aqui de Romanos 8? Tá lá no 28. Por isso que eu coloquei o tema da minha pregação aqui como cuidado de Deus. Deixa eu ler para vocês rapidamente o 28. Olha só. Sabemos que Deus age em todas as coisas para que o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, gente, o que a palavra está falando aqui? Veja o cuidado que Deus tem comigo e com você. Ele fala que ele age no quê? Ele fala que ele age em todas as coisas. Então, todas as coisas são todas as coisas. Deus age em tudo. Aí eu coloquei assim, olha, bom, talvez não foi Deus que colocou algo, mas ainda assim ele age. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Bom, se a gente pensar o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo hoje essa questão do coronavírus. E quantas vezes a gente conversou, até falando sobre teorias de conspiração, coisa que a gente acredita, uma coisa, às vezes a gente acha um pouco exagerado, mas a gente tem noção de uma certa realidade disso. Aí a gente pensa, mas foi Deus que colocou o coronavírus aí? É Deus que está fazendo isso com a gente? Não é possível, tal? Aí eu posso acreditar assim, não, isso veio do chinês mesmo, eles criaram, que era, né, acabar com a população, enfim, aquela coisa. Mas, ainda assim, Deus age. Então, até nisso, Deus age. Até no coronavírus. Né? A gente está vendo o que está acontecendo à nossa volta. Está acontecendo muita coisa boa, apesar das dificuldades. Então, vamos supor, de repente, é um vício que você tem aí você pergunta, mas foi Deus que colocou esse vício em mim? Não, não foi Deus que colocou esse vício em você, mas Deus age através disso para te curar, para te aproximar dele. De repente, eu posso citar uma infertilidade. Ah, mas não consigo gerar. Tá, foi Deus que colocou isso em você? Eu acredito que não foi Deus que colocou isso em você.
Mas Deus, ele age, ainda assim, para poder manifestar a glória dele através disso, tá? E tem todos os outros exemplos que eu poderia dar aqui, mas eu vou ficar por aqui. Vou falar agora sobre o isolamento. Foi Deus que colocou esse isolamento? É Deus que está nos privando de estar isolado, só ali com a sua família, não poder estar congregando, né? Estar pessoalmente com vocês, abraçar, ver uma palavra ao vivo, a cores? Eu creio que não, mas Deus usa isso, né? O que Deus está fazendo de bênção nesse isolamento? A gente está se achegando a Deus, a gente está tendo tempo para poder pensar, para estar em família, para nos cuidar. Isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente não, acho que não teria essa oportunidade se não tivesse no isolamento. Então, eu concluo que Deus age em todas as situações, que é o que fala aqui a palavra, que Deus age em tudo. Aí, gente, finalizando o capítulo de Romanos, ele vai colocando assim, Romanos 8, né? Ele fala lá no finalzinho, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a gente não tem que ter medo de nada, porque ninguém vai ser contra nós. Cristo já morreu por mim e por você. E o Cristo agora, que está à direita do Pai, ele está intercedendo por nós. Então, aquele Jesus que morreu na cruz, se entregou por nós, além de ter feito isso, ele ainda intercede por nós, para nos ajudar nos nossos erros, nos nossos pecados. A gente fala, mas Deus, eu não consigo. Não, ele intercede. Só que para isso você tem que pedir para ele, você tem que orar, você tem que pedir ajuda, tá? Você tem que ir recorrer à Bíblia. Então, aquela dificuldade que você está tendo, que só você sabe, você tem que interceder. O Espírito Santo intercede por você quando você pede, quando você ora. Aí eu coloquei aqui, ó, falando sobre isso, finalizando já, o 35, que é bem importante também. Quer ver? Olha só, ele fala aqui. Romanos 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo de espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, gente, olha que sério isso. Nada vai nos tirar do amor de Deus, nada. Ainda que a gente seja, ainda que se a gente pensar o que estão fazendo com a gente, parece que a gente realmente é gado, né? Como a teoria da conspiração fala que a gente é tudo gado, que estão fazendo com a gente porque a gente é gado. Sim, pode ser, mas ainda assim Deus não vai tirar o amor dele e nada pode ir contra a gente. Então, ainda que a gente esteja, sabe, sendo oprimido pelo governo, sendo oprimido por um monte de coisa, nada poderá ser contra nós, porque Deus, ele é maior do que tudo isso e a gente está passando por isso, mas a gente vai enfrentar e vai vencer, tá? Aí, olha só. Bom, gente, a Bíblia, ela é viva. Abre para mim, amor, em Mateus 6, 31. A Bíblia, ela é viva. Aqui eu concluí, tá, Romanos. Então, ele fala assim, ó, no final. Apesar de tudo, mas apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é a conclusão de Romanos 8. E como a Bíblia ela é viva, ela se concorda, né? Ela se casa ali em diversas partes. Eu, hoje, lendo o que a Marcela da dança pediu para a gente ler, Mateus 6, e eu li algo lá que eu falei, nossa, tem tudo a ver com Romanos 8, então eu só vou ler esse trechinho para vocês. Olha só, que é o 34, 31 e 33. Ó, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, tá? Então, gente, ele conclui, não se preocupe que amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, só para concluir e ver que Mateus aqui está concordando com lá o que Paulo disse em Romanos. E isso é fantástico, porque a gente está sempre lendo aqui, lendo ali, e a gente consegue enxergar coisas que fazem sentido em livros diferentes. Então, que a gente possa caminhar com fé, que a gente possa entender que tudo que a gente está passando é porque tem um propósito, é porque Deus age, ainda que a gente não entenda, Deus age, e não tem nada que possa nos tirar do amor dele. Só que a gente tem que buscar. A gente não pode ficar acomodado, a gente tem que buscar. E isso é individual, sabe? Eu não posso me apegar ao Fernando, que o Fernando é uma Bíblia ambulante, sabe? Que ele é expert.
eu não posso deixar de buscar porque ele sabe, porque é individual. Eu preciso ter também, eu preciso saber. Ainda que eu nunca chegue no nível dele, eu também preciso crescer, eu também preciso entender. Porque, gente, a salvação é individual. O Espírito Santo fala com a gente na nossa individualidade. Então, a gente tem que buscar por nós mesmos, no particular. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês.